Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai ver nesse nosso terceiro vídeo de acentuação gráfica, a gente vai acabar de ver os casos especiais. No primeiro vídeo a gente falou das oxítonas, legal, vimos todas as regrinhas. No nosso segundo vídeo a gente falou das paroxítonas, falamos das proparoxítonas e dos monossílabos tônicos. Nesse nosso terceiro vídeo a gente vai ver alguns casos especiais. Por que esses casos especiais existem? São casos especiais de acentuação. Acho que você deve lembrar, foi assinado um acordo ortográfico lá nos anos 90 entre os países que falam língua portuguesa no mundo. E o Brasil foi um deles, né, por falar a língua portuguesa. Quando esse contrato foi assinado e reformou todo o estudo linguístico que a gente tinha dos acentos. Então a gente vai lembrar esses acentos. A gente começa falando dos casos mais corriqueiros de acentuação. Por exemplo, os casos do ditongo aberto. Quando a gente fala ei, el, oi. Vamos lembrar o que é ditongo? Quando a gente fala ditongo, dois sons, a gente está falando de duas vogais. Por exemplo, na palavra anéis. Quando a gente fala anéis, a gente tem o E e o I. Esse E e I, eles vão formar dois sons que a gente não vai separar. Dentro da linguística, a gente chama de vogal e de semivogal. Anéis. Para exemplificar e ficar até mais fácil, vamos lembrar do vidinho passado, a gente falou da palavra comércio. Lembra disso? A palavra comércio, ou mesmo a palavra água. Água. A gente tem uma semivogal e uma vogal. Uma vogal fraquinha e uma vogal forte, que seria, no caso da água, a segunda vogal A. Então, dois sons. O ditongo aberto é quando a gente faz a pronúncia e ela fica aberto. Ei, el e oi. Quando essa forma da boca ela acaba ficando aberta, a gente vai chamar isso aí de ditongo aberto. Legal, agora a gente começa a ver as regras. Quando esse ditongo aberto, ei, el, oi, tiver nas palavras oxítonas ou nos monossílabos tônicos, a gente vai acentuar. Por exemplo, a palavra anéis, a palavra céu ou mesmo a palavra anzóis. A gente pode falar de pastéis, a gente pode falar de diversas outras palavras. Eu só queria deixar uma dica com vocês. Lembra que antigamente a gente acentuava a palavra ideia? Ideia. Ideia, é um ditongo aberto. Só que esse ditongo aberto não é mais acentuado na paroxítona, na penúltima sílaba. Agora ele acaba sendo acentuado na oxítona, na última sílaba tônica. Então, ideia não tem mais acento, jiboia não tem mais acento. São palavras que esse acento acabou caindo de acordo com o novo acordo ortográfico. Agora a gente vê uma nova regrinha, um novo caso especial, que é o caso especial do hiato. Vamos lembrar o que é hiato? Quando a gente fala do hiato, a gente está falando de uma vogal mais uma vogal. Portanto, são vogais. A gente consegue soltar essa palavra. Por exemplo, na palavra saída. Saída. Você não fala saída, não fica junto. Por isso não é um ditongo. Se ficasse junto, seria um ditongo. Como não fica, a gente chama de hiato. É quando a gente tem uma vogal numa sílaba e na sequência a gente tem outra vogal. Então, por exemplo, a palavra saída, a palavra baú, a palavra país, a gente tem duas vogais. Quando essa segunda vogal do hiato, essa segunda, ela for tônica, a gente vai acentuar. Mas essa vogal ela só vai ser acentuada se ela for a palavra I ou a palavra U. A letra, no caso. Se a segunda vogal for I ou U e for tônico, a gente vai acentuar. Os exemplos estão aí para a gente ver. Por exemplo, a palavra saída, a palavra baú. É um hiato porque tem duas vogais. E a segunda vogal é um I ou um U e são tônicos, são fortes. Por isso eles vão ser acentuados. Lógico que na gramática a gente tem algumas exceções. Vamos lembrar que essas exceções são sempre de acordo com o fenômeno linguístico que acontece. Vou tentar explicar para vocês e mostrar que quando a gente fala assim, uma palavra seguida de NH, essa palavra ela acaba sendo nasalizada. Por exemplo, a palavra rainha. Eu tenho a vogal Ra, a vogal A, I são vogais. Só que quando eu tenho Nha, isso acaba nasalizando. Portanto, o hiato não vai ser acentuado se na frente tiver NH. Essa segunda vogal do hiato, ela também não vai ser acentuada se ela não tiver um I ou um U seguido de S. Se tiver, por exemplo, a palavra M, não vai ser acentuada. Tem que estar sozinho ou seguido de S. Por exemplo, a palavra ruim.
O I, ele é tônico, mas como ele não está sozinho na sílaba, né, galera? Ele acaba não recebendo acento. A última regrinha para a gente lembrar é que quando as vogais são idênticas, por exemplo, a palavra xiita, isso também não vai ser acentuado. A gente não acentua. Até mesmo a palavra Saara, né? A segunda vogal ela acaba sendo forte, mas ela não é acentuada. Também tem que lembrar que quando o ditongo vier antes do hiato, a gente não vai acentuar. Por exemplo, a palavra feiura, a palavra baiuca, ó, feiura. Esse ditongo antes dessa vogal tônica, a gente também não acentua. Galera, são regrinhas chatas, mas importantes e que são muito cobradas nos concursos por Brasil afora. Tudo bem? Galera, obrigado mais uma vez e a gente vai para o quarto vídeo já já. Valeu!